Ai, meu Deus. O que aconteceu ontem, São Paulo? Eu tô falando aqui há quantos dias, Caio? Eu tô falando aqui? 3 dias. Tô falando há 3 dias Pelo aqui. menos. Leva a sério, leva a sério. Pelo menos. Olha o chocolate gaúcho que vocês tomaram ontem. Vocês estão de brincadeira. Brincadeira. É Corinthians, é São Paulo agora, né? Que levou um vareio ontem. Que é isso? E ainda deixou escapar a liderança do Brasileirão. Que fase, meus amigos. E a gente vai te mostrar tudo que rolou nessa barbaridade que aconteceu lá no Morumbi. Tem ainda os preparativos de Palmeiras, Corinthians e Santos que jogam hoje e muito mais pra você. Já manda aí pra gente o que você achou do jogo de ontem. Não sei, se tiver alguém pra explicar pra nós aqui, manda aqui. O São Paulo vai se recuperar ou já era? Manda pra nós aí, vai. 18 991 437891. Senhoras e senhores, vai, Caio. Me ajuda aí, meu filho. Beleza, Mário, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Eu vou até mexer nos papéis aqui. Tá difícil, cara, essa semana aí. Meu Deus. Só o palmeirense e o santista realmente que estão tranquilos em final de Libertadores, pensando no dia 30, porque corintiano e São Paulino tá amarga a semana, no mínimo, né, pra dizer o mínimo. E ontem foi um vareio de bola, né? Abel Braga engoliu o Diniz, tanto taticamente quanto tecnicamente os jogadores. Meu Deus. A gente falou aqui, a gente vai comentar, mas a gente falou aqui. Yuri Alberto, cuidado com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto é bom, tá jogando muito. Foi lá, meteu 3. É isso. E a gente abre o programa falando de quê? São Paulo. É a goleada do Inter ontem. Que coisa, hein? Que vexame no Morumbi. O jogo foi o jogo de um time só e o Tricolor não teve nem chance, nada. Perdeu. Pra você ter uma ideia, o Diniz perdeu tanto o rumo da casa dele que ele contou errado o número de substituições que ele fez. Olha isso. Vamos ao massacre. Põe na tela. O Inter abriu o placar logo no começo do jogo. Bola cruzada na área e Vitor Cuesta subiu livre para marcar 1-0 Inter. O segundo gol saiu após uma jogada começada pelo goleiro Marcelo Lomba. Ele lançou a bola, foi parar nos pés de Yuri Alberto, que deu uma bela assistência para Caio Vidal bater sem chances para Thiago Volpi. 2-0 Inter. O São Paulo ainda esboçou uma reação com o gol de Luciano de cabeça após escanteio. Mas a partir daí, começou o show de Yuri Alberto. O camisa 11 do Inter aproveitou o erro na saída de bola do São Paulo para dominar, bater e fazer o terceiro gol gaúcho. Depois recebeu um belo passe de Piglow, driblou o Thiago Volpi e ampliou. 4-1 Inter. E não tinha acabado não. Teve tempo para o quinto gol. Yuri Alberto recebeu pela esquerda, carregou e arriscou. A bola foi fraca, mas Thiago Volpi acabou aceitando. Fim de jogo. Internacional de Porto Alegre 5, São Paulo 1. Com o resultado, o Inter assume a liderança do Campeonato Brasileiro com 59 pontos. O São Paulo é o segundo colocado com 57. Foi a maior goleada sofrida pelo tricolor paulista no Morumbi em toda a história do clube. Vexame ontem. Igual o Corinthians na segunda-feira, diga-se de passagem. E o treinador Fernando Diniz deu entrevista, não sei o que ele tem para dizer, assumiu a responsabilidade e aí, enfim, vamos ouvir o Diniz. Foi um jogo que a gente errou muito mais do que a gente costuma errar, e o Inter soube se aproveitar bem. Praticamente os 5 gols foram erros que a gente cometeu, que são erros que a gente não costuma cometer, e isso fez com que a gente sofresse essa derrota muito amarga. Quanto à mudança radical, não acredito em mudança radical. A gente não tem que errar o que a gente tem errado. E eu confio no time, esse é o time que liderou o campeonato até o dia de hoje. Ficou bastante tempo na liderança. Foi o time que quase, por um pouco, não foi finalista da Copa do Brasil. É saber restabelecer aí os nossos laços de confiança e seguir trabalhando firme e forte. Acredito no time, acredito nas pessoas que chegaram da diretoria e acredito que a gente é capaz de reverter esse quadro. O time já mostrou em muitas ocasiões que tem condição, tem jogo e tem pessoas de caráter para poder assumir essa derrota muito amarga e buscar as vitórias que a gente precisa. Eu não sou um treinador que tenho medo de perder emprego. Eu amo o meu trabalho. Eu trabalho com toda a minha dedicação para o São Paulo para conseguir esse título tão sonhado. Eu vou continuar trabalhando. Quem trabalha com devoção não trabalha pensando em segurar emprego. Mas, em contrapartida, eu sempre me senti apoiado aqui.
Já falei também em outras ocasiões, pela diretoria que saiu e por essa que entrou. E se eu carrego algum tipo de culpa e responsabilidade, a maior responsabilidade é minha. A grande responsabilidade por uma derrota como essa e pela queda de rendimento do time, a maior responsabilidade é minha. E eu estou trabalhando naquilo que eu posso, naquilo que eu consigo, e acredito que a gente vai conseguir reverter isso e voltar a subir no campeonato. Não concordo com o que você disse, tá, Diniz? Mas agora vamos ver o lado que ganhou. Vamos ver o Abel, que diz que não é favorito ao título, aquela coisa toda, mas é o líder do campeonato a 2 pontos à frente, um Grenal no final de semana. Põe ele na tela. E aí que vem a satisfação, né? Porque em algum desses lances nós conseguimos quebrar o jogo de São Paulo, que mesmo treinando, mesmo mostrando, marcando individual na saída, nós às vezes não conseguíamos, mas saíram situações, 2 gols desse tipo de situação. Aquele negócio, né? Os jogadores estão acreditando naquilo que se fala, naquilo que se pensa, e isso é importante. Mas volto a te dizer que não estou extremamente feliz, é óbvio, contente por tudo que está acontecendo aqui, mas isso ainda não nos coloca com nenhum tipo de favoritismo, porque o resultado ele é anormal. Isso não acontece em qualquer situação que uma equipe ou outra esteja, não acontece um 5-1 num jogo desse, fora de casa. Legal é que nós marcamos 9 gols em 2 jogos. Legal é que nós estamos com 7 vitórias seguidas, que nos tirou lá do 6º, 7º lugar, o primeiro. Então é isso que tem sido mais importante. Agora, nós não vamos tirar os pés do chão e nem vamos ter ou sentir qualquer tipo de soberba. Nós nos colocamos no bolo, na confusão. Uma coisa é certa. Eu não vou compactuar assim. Foi uma atuação inteligente. Se jogou muito com a cabeça. A tomada de decisão em quase todos os lances foi muito boa, com exceção de uma no primeiro tempo e 2 no segundo. Mas eu acredito que não a atuação de campeão, mas está tendo sorte, que normalmente o campeão tem. Vamos ver, rezar para que ela continue. O Abel, que muita gente diz que ele estava um ex-treinador em atividade, vem mostrando que, como eu estava conversando aqui com o Caio, psicologicamente ele voltou a ficar equilibrado na sua vida, ele perdeu o filho, né? Teve uma perda terrível na sua vida, e mesmo assim ele continuou seguindo. E é muito difícil você equilibrar trabalho e vida pessoal quando você tem você toma uma paulada muito grande na vida pessoal, né? Como ele tomou. Mas enfim, segue aqui, vamos falar de ontem. Diniz, a gente está falando aqui, ele tem que parar de achar que todo jogo é um jogo importante porque é jogo corrido. Não, ontem era o jogo decisivo, era o jogo que ia abrir 4 pontos do segundo colocado. Era o jogo que tinha que morder o papel, tinha que, meu filho, é nós aqui, vamos pra cima dos caras. Você entendeu? Tem que estar nervoso. E tinha, sabe? Tem que ter tesão pra entrar num jogo desse. Não teve tesão nenhum, pô. São Paulo jogou como se fosse um amistoso, né? Exatamente. E o Inter, você tinha falado que ontem, antes do jogo, o Inter estava encarando torcida no aeroporto, o Inter estava encarando como final, jogou como final, deu a vida achando que depois não tinha mais jogo, mais rodada depois desse jogo. E é o jeito que você tinha que encarar esse jogo mesmo. A gente falou aqui várias vezes, faz 2 dias que a gente está falando aqui, jogo decisivo, não vai decidir o campeonato, obviamente por causa de pontos corridos, muda muita coisa. Eu não coloco hoje São Paulo como, eu não acho que São Paulo hoje vai ter força para conseguir fazer uma virada e conquistar o título mais, Mário. Não dá para dizer. Eu tinha falado há 10 dias atrás, se o São Paulo tivesse engatasse 3 vitórias seguidas, ninguém pegava mais. São Paulo só perdeu. O empate do Grêmio e do Atlético ontem foi providencial para o São Paulo. Foi. Se o São Paulo ganha o jogo ontem, o São Paulo abre 4 do Inter e abriria 8, 9 pontos do Grêmio, que é o 4º colocado. Então, quer dizer, mão na taça. E o Diniz ele precisa mudar os conceitos dele, né? Enquanto
treinador, igual ele fez também na temporada do ano passado. Todo mundo já tá manjando o jogo dele, que é o jogo de saída de bola desde a defesa. O Inter subiu a marcação, acabou encurralando o São Paulo foi goleado. Vários erros na saída de bola. Tem que mudar isso, não tem alternativa, tem que propor alternativas. Exatamente. Agora a gente fala do Palmeiras, né? Que tem novidade boa aí pro jogo de hoje contra o Mengão no estádio Mané Garrincha em Brasília. Põe na tela pra gente. O Palmeiras chegou ontem em Brasília para o jogo contra o Flamengo no estádio Mané Garrincha e terá novidades. Com o empate entre Grêmio e Atlético Mineiro ontem, o jogo ganhou uma importância a mais, já que Palmeiras e Flamengo aparecem logo abaixo da tabela. O técnico Abel Ferreira deve usar força máxima contra a equipe de Rogério Ceni. Do lado alviverde, o único que não viajou foi o atacante Rony, titular nos últimos jogos. Ele foi preservado para o jogo de hoje e quem deve assumir a vaga é o atacante William. As novidades são as possíveis voltas de Gabriel Veron e Patrick de Paula. Os dois não atuaram nos jogos contra River Plate, Grêmio e Corinthians e devem estar à disposição de Abel Ferreira hoje. O Palmeiras deve começar o jogo com o Everton, Marcos Rocha, Luan, Kusevich e Vinha. Gabriel Menino e Patrick de Paula ou Danilo e Rafael Veiga. Na frente, William, Gustavo Scarpa ou Breno Lopes e Luiz Adriano. Esse é o timaço do Palmeiras, que não tem esse negócio de poupar, não. Vai quem tá melhor e é contra o Flamengo classicaço. O Flamengo que tem a volta do Gerson, que é um baita jogador, para mim, o melhor meia hoje do Brasil em atividade, que ele controla muito bem o jogo. O Jefferson não estava jogando nos últimos jogos, volta hoje, que é um baita reforço também. E o Palmeiras pode ter o Patrick de Paula, que também, aquele cara de segunda bola. O Palmeiras teve muito essa dificuldade, por exemplo, contra o River, né, Mário? A gente falou aqui que não conseguia vencer a segunda bola, tanto que o River cresceu no jogo, dominando o meio-campo muito por isso. E agora, nesse jogo, o Patrick pode ser que volte. Também estão falando do Gabriel Veron, ainda a gente não colocou no time aqui, porque é uma possibilidade um pouco mais difícil, mas fala-se do Gabriel Veron também, está à disposição, vamos ver como vai ser. Mas só de ter o Patrick de Paula no meio campo, eu acho que já é um reforço muito bom. O Palmeiras vai para cima e tenta se manter ali, né? É um confronto direto também, né, Mário? Como foi Grêmio e Atlético, como foi ontem em São Paulo e Inter. Essa rodada, ela tá com uma rodada de confrontos diretos ali do G6, vai ser uma continuidade bacana aí desses jogos. Bom vai ser para quem ganhar o jogo hoje, ou para Flamengo ou para Palmeiras. Né? Vai chegar, os dois, né? Vai colar. Vai colar em São Paulo, vai colar em Inter de Porto Alegre. Né? E a rodada hoje continua com mais 4 jogos, mas antes a gente vai ver a tabela como ela está agora. Depois dos jogos de ontem, a vitória do Bragantino. Aliás, o Bragantino ontem, gente... Goleou o Vasco. 4 no Vasquinho, hein? Pô, fechou lá, nem jantou a linguiça lá de Bragança ontem. Foi embora direto pro Rio. O Internacional é líder com 59 pontos. Aqui, ó, que a gente tá falando. São Paulo ganha o jogo ontem, vai pra 60. Aí já era, meu amigo. E o Inter ficaria com 56, né? Exatamente, que isso. Internacional, 59 pontos, é o líder. Segue o líder Inter. O São Paulo, 57 pontos é o segundo colocado. Atlético Mineiro, 54 pontos. Mas, ó, o São Paulo não tá morto. O Flamengo é em quarto lugar, tá aí, ó, joga hoje. Vai pra 50, tá com 52. Palmeiras, que tá chegando com 51 pontos, é o quinto colocado. E o Grêmio, que empatou ontem, fez apenas um pontinho. 51. Fluminense, 47 pontos. Fluminense ontem jogou... Empatou com o Curitiba. Jogaço ontem lá em Curitiba, empatou 47 pontos. O Santos é o oitavo colocado com 45 pontos. Joga hoje, né? Corinthians joga hoje, 42. É o nono colocado. Acho que o Corinthians já era para a briga de Libertadores, na minha opinião. Tá bem difícil. Bragantino é o décimo colocado com 41. Vira a página, a gente já vê o lado de cá. Aqui, ó, começa... a disparidade. O Atlético Paranaense 39, Ceará 39, Atlético Goianiense 39. Já tem 7 pontos de diferença do 14º para o 13º. Então, quem vai começar a brigar para não cair está aqui, ó. Sport Recife 32, Bahia 32, Vasco 32 e a zona do rebaixamento tem o Fortaleza com 32. O Curitiba, que ressuscitou um pouquinho ontem, fez um pontinho, 26. Goiás 26 e o Botafogo 23 pontos. O Botafogo é rebaixado. O Bahia... Mas essa discrepância aqui, ó, já começa a ser nítido na reta final. Eu acho que do Corinthians para baixo, todo mundo está um pouquinho ameaçado ali. Quem tem menos de 40 pontos, eu acho que existe uma possibilidade de pelo menos pegar essa última vaga, o Mário, do Fortaleza. Ontem o Bahia venceu o Atlético Paranaense por 1-0 e o Fortaleza, que estava fora da zona,
acabou entrando na zona de rebaixamento e joga contra o Santos em casa. Então, assim, você vê como que muda muito. O Vasco não estava onde ele está hoje, já que também caiu. 2, 3 rodadas podem mudar o campeonato. Tudo bem. Eu acho que do Ceará para baixo ali todo mundo tá... Não. Por que eu tô falando? Coloca a tela inteira pro pessoal em casa, para o pessoal entender. Coloca aí. Ó, dá uma olhada. O Atlético Goianiense é o 13º, tem 39 pontos. A gente tem o Sport com 32. Gente, são 3 rodadas para tirar. A gente só tem mais 6 jogos. Sim. Então, quer dizer, é muito difícil esse grupo aqui do 14º ao 20º conseguir alguma coisa além do que não cair. Entendeu? Que coisa, hein? Bahia e Sport, né? 2 times. E o Vasco nem se fala, né? Nem se fala. Times acostumados aí a jogar a Série A, mas também acostumados a jogar a Série B, né? Exatamente. Põe o WhatsApp, vamos lá. Flavinho de Martinópolis, eu fiz do São Paulo minha vida e o São Paulo fez da minha vida o inferno. Rapaz. Sensacional. Filosófico. Boa, Flavinho. O Sérgio Paranapuã, perdão. Que chocolate São Paulo levou. Realmente o Tricolor é um time que não mostra confiança. Total, viu, Falta Sérgio? Confiança, verdade. Que coisa, cara. Vamos lá. O Leandro Amaral de Araçatuba. São Paulino não consegue nem assistir os gols. Olha o Califa. Nosso operador de GC. Esse é o Califa, São Paulino hoje. A hora começou os gols, a hora que a gente estava mostrando aqui, ó. Ele saiu da sala. Saiu da sala, nem quis ver. Jesus amado. Essa voz aí, ó. Voz padrão da TV, nosso operador Que beleza, de GC. Califa. Vai lá. O Miúdo de Monte Miúdo. De Monte Castelo. Abelão engoliu o Diniz. E engoliu muito, viu, Miúdo? Tomando vinho, né? Que fala que ele é do clube do vinho. Exatamente. O Gilmar de Birigui, mais um ano sem ganhar nada. O São Paulo não é um time humilde. Vai, Corinthians. Eu acho difícil ganhar também. O Heitor Brito de Pereira Barreto. Acho que o São Paulo sofreu um apagão. Hoje é Palmeiras 2, Flamengo 0. Boa. Vamos nessa. Olha lá o Bigode. Olha lá o Bigode. João Duarte de Penápolis. Não foi como eu queria, mas hoje o meu Verdão ganha e fica tudo bem. Boa. O ideal seria o Palmeiras no empate, né? Daria uma aproximada. É isso. O Diego de Catanduva. Sou corintiano, mas o Santos vai ser campeão da Libertadores. Vamos ver. Boa. Vamos pro intervalo, a gente volta já. Aguenta aí. Voltamos e agora a gente vai falar da parceria Destro Macro Atacado e Cerveja Proibida, calor e cerveja gelada. Quer melhor combinação que essa? Só com a Proibida Puro Malte Extra, a sua Puro Malte de verdade, que trocou de embalagem, mas continua com o mesmo sabor e refrescância que todo brasileiro gosta. Porque a Puro Malte Extra segue o mais puro estilo Golden Malt Lager. Não sabia? Eu te explico. Só a Proibida Puro Malte Extra é feita exclusivamente com malte de cevada, água e lúpulos especiais, formando uma combinação perfeita entre amargor, refrescância, cor e corpo. Sem falar na cremosidade, gente. Só de pensar já dá aquela sede, né? Agora imagina todo esse sabor e aroma combinando com os melhores petiscos que a gente tem. Camarão é sucesso, lombinho de porco é perfeito e claro que vai bem com aquela saladinha para todo cervejeiro e cervejeira apreciar à vontade. Proibida Puro Malte Extra. Mudou de embalagem, mas a combinação perfeita continua a mesma. Você encontra a cerveja proibida nos parceiros Destro Macro Atacado. E a gente está de volta aqui, ó, dando aquele rolê aqui no nosso estúdio pra gente falar de Corinthians, hein? E o Corinthians joga hoje, depois da goleada, vai enfrentar o Sport Recife lá na Neoquímica Arena e quem falou com a imprensa hoje foi o zagueiro Gemerson, pela primeira vez. E ele não vai jogar ao lado do Gil, né? O Gil tá suspenso. E hoje ele vai jogar ao lado do Bruno Mendes. Vamos ver o que ele falou? Põe na tela e fala, Gemerson. Acho que vai fazer falta, né? Mas como o Mancini já deu alguma entrevista e vem falando, acho que é oportunidade para outros, né? Também que estão entrando, pro Bruno, pro Marlon, né? A gente não decidiu, ele não decidiu onde é quem vai entrar ali. Mas eu acho que é oportunidade para quem está entrando, a gente confia e com certeza eu acho que quem tá entrando está preparado, né? Já jogou outros jogos também difícil, entrou também em jogos difíceis e correspondeu. Acho que agora é ter tranquilidade, saber que não vamos poder contar com o Gil, mas tem outros ali que estão querendo essa oportunidade e vão mostrar seu futebol, né? A gente já jogou com algumas equipes assim, né? Com o Goiás principalmente, eu não sei se
Então, é um jogo que a gente tem que ter paciência, saber se no começo a gente não fizer um gol, ou no primeiro tempo não fizer o gol, tem todo o segundo tempo ali para poder fazer o gol e sair com um resultado positivo, né? Então, acho que isso aí tem que ter tranquilidade, saber que o jogo vai ser complicado, acho que eles vão querer controlar o jogo, querer parar o jogo, não querer deixar o Corinthians por intensidade, mas acho que a gente tem que estar preparado para isso, para que se ocorrer durante o jogo, a gente saiba lidar com a situação e ir para outro estilo de jogo, né? Mas acho que o importante mais é sair com a vitória. Mas o Sport não é bobo não, viu? Tem Maidana, tem Thiago Neves, né? Tem o Jair, que é o técnico que já conhece o Corinthians. Aliás, falando de Corinthians, vamos pôr aqui a escalação do Corinthians para a gente já olhar aqui, dar uma olhada e já comentar. Cássio, Fagner, Gemerson, Bruno Mendes, que é a novidade aqui na defesa, e Fábio Santos. Na meiuca, o Xavier, que vai ser o primeiro homem porque o Gabriel foi expulso no jogo contra o Palmeiras. Ramiro, Mosquito, Casares, Vital e o Jô lá esperando alguém dar a bola para ele fazer o gol. E aí, cara? Esse é o time provável, né? Pode ser que tenha alguma mudança, mas até então é o time que o Mancini deve colocar a campo para esse jogo contra o Sport, que eu acho que é um jogo diferente para o Corinthians, Mário, porque o Corinthians, quando ele tem jogado na Neoquímica Arena, ele tem sido obrigado a propor os jogos. E o Corinthians muitas vezes não consegue jogar desse jeito. Hoje vai ser um jogo para o Corinthians se superar e conseguir mostrar realmente, ser aquele time que propõe os jogos, que vai para cima, que arma jogadas, que tem repertório. Esse é o desafio do Wagner. Funcionou em alguns jogos, mas nos últimos andou falhando um pouco a variação tática do Corinthians. Vamos ver como vai ser essa partida aí, mas é o que você falou, o time do Sport é um time que é bem treinado pelo Jair Ventura, tem ali o Hernani Brocador também, tem o próprio Thiago Neves que está sendo decisivo nos últimos jogos. 3 vitórias do Sport, como a gente falou aqui ontem, ele fez gol nas 3 vitórias, então não é um time bobo não, e o Corinthians perdeu para o Sport no primeiro turno, né? É um time para ficar de olho e o Corinthians precisa dessa recuperação para tentar se aproximar ali do G6, que eu acho que é o objetivo, né? Pré-Libertadores, eu acho que é o objetivo do Corinthians. Ainda falando desse jogo, vamos falar do Sport Recife, que eles deram uma notícia tão legal pra gente, né? Que os jogadores do clube pernambucano, eles se uniram e se mobilizaram a entregar 125 tambores, né, de cilindros, né, de oxigênio para os hospitais e unidades de saúde de Manaus. Como todos sabem, a cidade vive um colapso sanitário pelo aumento de casos de Covid-19. Jogadores como o Thiago Neves, o Patrick, o Hernani Brocador, o Maidana, eles se envolveram em uma ação que contou com a participação de uma clínica que patrocina o clube e foi divulgada nas redes sociais dos jogadores. Abre aspas, nossa ação tem o intuito de salvar vidas e ajudar ao máximo a população que está precisando de apoio, fecha aspas, escreveu aí o Thiago Neves no seu Twitter. Manaus, nesse momento, está vivendo um caos com mais de 230 mil casos confirmados de Covid e quase 6.500 pessoas mortas. Em meio ao colapso, os cemitérios lotaram e as autoridades precisaram aí instalar câmaras frigoríficas para guardar aí as pessoas que não resistiram. É um absurdo isso, mas a iniciativa dos jogadores do Sport foi demais, né, Caio? Demais, dentro do futebol foi a primeira que a gente viu acontecendo, né? A gente até torce para que isso mobilize também outros jogadores, outros clubes. A gente sabe que ninguém tem obrigação de ajudar, quem tem obrigação é o poder público, mas a gente viu celebridades fazendo isso, pessoas influencers da internet, youtubers e tudo mais se ajudando, e assim, nessa hora que a gente vê a empatia, né, do próximo, em pensar realmente que a vida não é só dinheiro, a vida não é só reconhecimento profissional, você também pode ajudar uma pessoa que precisa. Tem muita gente que faz isso e isso não aparece, né, Mário? É legal demais ver o esporte fazendo isso e quem sabe não estimule outras pessoas a fazerem dentro do próprio cenário esportivo para ajudar quem precisa, porque o mundo inteiro está com esse problema da pandemia que é gravíssimo e a gente nunca viu nada igual, né? Torcer para que o número de mortes seja o menor possível e só lamentar o que aconteceu em Manaus. Vamos virar a chavinha, vamos torcer para que tudo acabe bem, né? E que a gente consiga vencer essa pandemia, meu Deus do céu. Vamos continuar falando de futebol, vamos falar do Santos, um dos finalistas da Libertadores que você vai assistir só aqui no SBT. E o Peixe também joga hoje a rodada do Campeonato Brasileiro lá no Ceará. Ele enfrenta o Fortaleza na Arena Castelão a partir das 7 horas da noite. As duas equipes vivem momentos
bem diferentes no Campeonato Brasileiro. Fortaleza está lutando para ficar na Série A, está lutando para não cair. E o Santos vem de 3 vitórias seguidas e busca se afirmar aí no G6. Para o jogo de hoje, o Cuca vai escalar um time bem alternativo. Grande parte dos titulares nem sequer saiu de Santos, ficaram lá. E a comissão técnica ficou também, né? Uma parte da comissão técnica também ficou lá em Santos, né? Se preparando aí para Libertadores contra o Palmeiras agora dia 30. O Santos, vamos colocar a escalação do Santos para você ficar ligado aí, vamos lá. João Paulo, Madison, Laércio, Luiz Felipe, Alex e Felipe Jonathan. Vinícius Balieiro, Sandri e Jean Mota. Lucas Braga, Bruno Marques, o Marcos Leonardo e o Arthur Gomes. Só para lembrar você que com a vitória do Bahia sobre o Atlético Paranaense ontem por 1-0, o Fortaleza entrou no Z4. E a gente acabou de mostrar agora aqui na tabela. Você vê, o Rogério Ceni quando saiu do Fortaleza, o Fortaleza estava em 7º lugar. Tava ali quase brigando por Libertadores. Exatamente. Até, né? Chegou a realmente esboçar uma possível ali, Libertadores. Jogou Sul-Americana. Você vê como que envolve, como que um treinador faz uma diferença para um clube, né? E a gente já não vê esse retorno. Muitas vezes o cara, ele chega com um respeito, com uma admiração num clube, ele consegue desenvolver o trabalho que em outro lugar, às vezes, ele demora para conseguir. O Rogério no Flamengo hoje já é outra coisa, né? Já é um outro tipo de treinador, é um cara que chegou num clube gigante, que precisa dar o retorno imediato e está tendo dificuldade. Vamos ver como vai ser nos próximos jogos aí. Mas o fato é que o Fortaleza caiu muito de produção. Fortaleza era um time que brigava ali até... mandou até embora o Chamusca, que já era o substituto do Ceni. E assim, precisa se recuperar, né? O Fortaleza é um time gigante. É muito legal a gente ver esse ano Ceará e Fortaleza na Série A. 2 times do estado do Ceará competindo na elite do futebol brasileiro e de repente depois da saída do Rogério, o Fortaleza caiu muito. O Ceará ainda está conseguindo se manter, muito difícil que corra risco de rebaixamento, mas o Fortaleza não. O Fortaleza está num momento bem complicado e o Santos vai com time reserva, né? Um time para descansar. Claro que é importante o resultado, mas eu acho que nesse momento, para o Cuca, não tem aquele valor que tinha. Ele não tem elenco, né? Ele não tem elenco. Se a gente parar aqui para falar, não tem elenco. Né? O Santos tá jogando com o que tem e tem feito bons omeletes. Sim, Alisson tá com Covid, Jobson machucado, tem vários jogadores que o Santos não vai poder contar e também já aproveitou para poupar. Mas o Santos sempre tem o cofre, né? O cofre que é a base, ele sempre vai lá e busca alguém que começa jogando e joga muito e se destaca. O Santos, muitas vezes ele foi forçado a buscar a base, as soluções na base e conseguiu achar justamente por isso, né, Mário? Vamos ver como vai ser esse jogo. Mas acho que é um jogo interessante até pro Fortaleza tentar vencer. Vamos ver como vai ser. WhatsApp, rapaziada, vamos lá então? Simbora, vamos pro WhatsApp aqui. Você que está escrevendo, muita gente mandando WhatsApp pra gente. O João lá de Lucélia. Enquanto o São Paulo jogar sem um volante, sem laterais, não vai ganhar de ninguém. João, eu vi lá jogando volantes e laterais ontem, é que os caras tão mal, viu, bicho? Daniel Alves jogou muito mal ontem, Vitor Bueno, a maioria do time foi mal. Posso falar de quando eu comentava aqui ainda? Daniel Alves, volta pra lateral, meu filho. Volta pra lateral, meu filho, ajuda nós. Vamos lá. O Rafael Lima de Adamantina, sou palmeirense, mas na minha opinião os jogadores do São Paulo cansaram da forma com que o Diniz fala com eles na beira do campo. Abraços e parabéns por cada programa. Muito obrigado, Rafa. Rafael. Os caras cansaram do Diniz? Eu acho que em reta e final de campeonato é claro que ele não fez essa observação, mas já estão falando, eu já ouvi falando em possível demissão e tal. Acho que agora não é a hora. Mas o Diniz, ele tem que ter na verdade, um esquema de jogo que ele possa ter variações. Então o que acontece? O jeito que o Diniz joga, ele joga com o time começando a armar o jogo desde a defesa, a partir do goleiro, com os zagueiros, aí ele vai jogando, tentando armar o time com o meio campo pro ataque. O Inter ontem subiu a marcação e não conseguiu, sufocou o São Paulo. Exatamente. E aí qual que é a variação do Diniz? O Diniz não dá chutão, o time do Diniz, de vez em quando você tem que dar um chutão, brigar numa segunda bola. Rapaz. O São Paulo não faz isso. E aí não vai ter resultado. Exatamente. De vez em quando tem que dar de jogador de fazenda, bica. Dá de bico. Não precisa ser sempre, mas às vezes é necessário. Exatamente. O Washington de Olímpia. O Palmeiras tem chance de ganhar o Brasileirão? Tem. Tem chance. Tem. É mais difícil, mas é um time que
que esboça. É que ontem o resultado pro Palmeiras foi ruim, como eu falei. Foi. A vitória do Inter eu acho que é ruim pro Palmeiras, porque o Inter já tá com 7 vitórias seguidas. Mas o Palmeiras tem uma chance, sim. Fica 4, se o Palmeiras ganhar do Flamengo hoje, fica 4 do Inter. Então a briga tá boa. A briga tá boa. Vamos lá. O Dão Bigode de Fernandópolis, hashtag fora Diniz, hashtag fora Daniel Alves. Diniz não muda a estratégia de jogo, sempre a mesma saída de bola. Hashtag fora! É o que a gente falou. Dão. Meu filho, eu entendo você, eu sinto a sua dor hoje. Viu? São Paulo Fique precisa de tranquilo. laterais, cara. Precisa de laterais que saibam Urgente, jogar. né? Urgente. E estão querendo renovar com Reinaldo. o Ranfran. Meu Deus. Verdade. É, Apesar do a salário gente alto, combinou. né? A gente combinou, a gente conversou disso. É. O Paulo Castro de Araçatuba, o São Paulo não entra mais nem na Libertadores, está jogando ruim demais. Não, ele tem números para Libertadores sim. O problema é título, a gente está falando de título aqui. O São Paulo, pelos números, pode até pegar a 4ª colocação no Campeonato Brasileiro com os números que já tem. Não, Libertadores acho que ainda dá. Eu também Agora acho que título, difícil. Tá difícil. Donizete Andradina, jogadores do São Paulo sem amor à camisa, um grande time, mas sem entrega. É verdade. Também acho Não que é? falta também dos jogadores. Não adianta só cobrar o Diniz, os jogadores também precisam dar uma mais de si pro time. Ainda mais falta tão pouco pro campeonato. Pô, você deixar escapar pelas mãos agora é muito decepcionante. E vai entrar pra história, né? Ah, entra, né? Maior goleada no Morumbi. O Palmeiras que tinha feito isso, essa bobagem, né? De perder 2009 o campeonato. foi. É. Gente, acabou, hein? Amanhã tem mais. Quer ver de novo a gente? Vai lá no tela2.com.br na versão completa, tá bom? Ó, beijo pra vocês. Até amanhã. Paz. Valeu. Tchau.